Bom, eu tô, como você pode ver, tudo quebrado. Ai, Deus. Dedo quebrado. Número do braço esquerdo quebrado. Cara toda machucada, com pontos aqui nos lábios, enfim. É a realidade do meu dia de hoje. Tremendo domingo, sentindo um pouco de dor, aguardando aí uma cirurgia ortopédica para colocar o osso aqui no lugar de novo. Mas como aconteceu isso, Luiz? Olha, nem eu sei. Sei que eu estava andando de bicicleta na orla, caí, quebrei a cara, e dedo e braço, e aí estou aguardando agora consertar tudo isso aí, para botar de novo, agora com mais cuidado, lógico. A gente vai quebrando e vai melhorando. Acho que assim, algumas vezes piorando, né? Mas eu acho que vou melhorar, porque vou andar devagar agora. Mas essa situação de hoje, essa realidade de hoje, com tudo que você está vendo aqui, ó, desnudado, ó, nem cabelo eu pintei, estou aqui, ó, escrevendo, gravando isso aqui, com o coração aberto para você. Para mim também. Né? Eu me lembrei, assim, da minha constituição existencial. Não sou expert no assunto, apenas um leitor, conto mais das coisas que na minha avaliação, são importantes, têm um valor, digamos, valor eterno, né? Esse livro aqui, não sei se vou conseguir pegar ele, tá aqui, ó. Chama-se A Economia de Deus. É um livro que eu levei 3 anos lendo, ele é fininho. Mas foi a única literatura de um cidadão chamado Atkinson Lee, que escreveu, não sei a sua biografia direita, quem diga que ele ficou 40 anos preso. Não sei, não posso precisar, mas foi numa situação realmente difícil que ele escreveu isso aqui, que na minha opinião é uma revelação de Deus. Porque baseado nas escrituras sagradas, ele consegue realmente argumentos inquestionáveis. Bom, eu resolvi falar um pouco sobre isso por causa da minha situação física do momento. Quer dizer, a minha carcaça está prejudicada momentaneamente, apesar dos meus 61 anos que fiz essa semana. É óbvio que o Tavé está perto de acabar, né? Então, a nossa barraca está aí se desarmando aos poucos. É natural. Mas nisso aí, ó, entra o que eu quero colocar hoje. Quem sou eu? Né? Eu aprendi, aí, salvo melhor entendimento, ou respeitando quem pense diferente, ou tem outras informações, mas essa, eu já conversei com toda gente de toda profissão de fé, enfim. Eu não gosto muito da temática religiosa, não. Eu gosto das coisas pragmáticas, as coisas tangíveis, né? Na minha concepção, assim, bastante modesta do ponto de vista espiritual, a coisa que eu mais, assim, velo como que tem um respaldo tangível é a Bíblia Sagrada, porque nela nós encontramos não somente mandamentos, preceitos, como muitos imaginam que aconteça, mas histórias tangíveis de pessoas que de todo o extrato social, né, todas as esferas social, de pessoas simples como pescadores a reis, né, enfim, e o próprio Deus. Então, quer dizer, você através das histórias que são comprovadas, podemos ver ensinamentos assim espirituais profundamente ricos. E nesse livro Economia de Deus, ele fala exatamente da constituição basicamente humana, né? Como nós somos constituídos. Então, assim, de maneira bastante simples, né? Eu entendo que eu sou um espírito que tem uma alma e que habita num corpo terreno momentaneamente. Por que momentaneamente? Porque o meu espírito é eterno, ele veio de Deus, Deus é eterno. Minha alma, ela se constituiu a partir do momento que o fôlego divino animou um corpo material gerado no ventre da minha mãe, mas concebido o primeiro das próprias mãos do Criador,
né? Enfim, mas esse espírito é eterno, a alma também não morre. Enfim, mas quais são as funções de cada um? Nesse livro aqui, nós aprendemos bastante sobre esse assunto. Esse homem de Deus chamado Winston Leslie escreveu como nunca vi em nenhum outro lugar. Recomendo ler. Eu levei 3 anos lendo isso aqui. Cada página eu tinha que parar horas a fio para ficar ali refletindo sobre a profundidade do que for escrito, né? A rigor, tudo que é real, de alguma maneira, tem 3 dimensões. O próprio Deus é uma realidade, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos também, mesma sorte, né? Espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito, né? Mas qual é a função de cada um? Então, a função do corpo é essa interface entre o espiritual e o material físico terreno. Nenhum espírito aqui na Terra está autorizado na Terra a ser um corpo. O próprio Deus, quando quis se manifestar aqui, ele se encarnou num corpo humano, né? Então, nenhum outro. Então, temos que ter realmente um corpo terreno para viver na Terra, nesse ambiente terreno, conforme o próprio Deus estabeleceu. E nele próprio, ele cumpriu isso, né? Mas aqui nós aprendemos, né, sobre algumas coisas interessantes. Eu sublinhei algumas linhas aqui, não vou ler, claro que não vou ler, mas eu sublinhei algumas frases aqui que dentro dela a gente vai falando um pouquinho sobre cada coisa em pouco tempo. Eu não quero passar mais do que 20 minutos trocando essa figurinha, não. Bom, nós estamos vivendo hoje na Copa do Mundo e nós vemos que o inimigo sutil nunca cessou de usar coisas aparentemente boas para afastar as pessoas de Deus. E essa realidade sempre foi assim, nunca vai deixar de ser, que ele permanece com o mesmo propósito, né? Para roubar, matar e destruir. Então, verdadeiramente, temos que dar uma atenção a isso. Muitas vezes são coisas boas. Ele não vem transmitido de diabo, ele vem transmitido como um anjo de luz, né? Nós estamos vivendo o dispensar de Deus, né? A própria Bíblia Sagrada é algo que Deus dispensou para nós como princípios para que nós sejamos um sucesso enquanto criação. Já falamos sobre isso em outras temáticas, um papo... hoje é um papo mais de fé, mas nós falamos sobre um papo sucesso, enfim. E nessa divina dispensação de Deus, que é todo-poderoso e todo-inclusivo, não tem a intenção de dispensar nenhuma outra coisa para dentro de nós, a não ser a si próprio, né? Nosso Deus. Nós somos a habitação de Deus aqui na Terra, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, segundo as Escrituras. Então, nisso, o amor é a fonte. O amor de Deus é a fonte. Quer dizer, de onde surgiu todas as coisas, que Deus amou o mundo. A graça é a expressão do amor. A graça de Deus é a expressão máxima do amor de Deus. E a comunhão é a transmissão desse amor em graça, a comunhão de Deus conosco. Quer dizer, se ele se pretende estar em nós, através do seu Espírito Santo, então, efetivamente, essa comunhão, que é função do nosso espírito, aí onde entra você conhecer o que é função espiritual, que é função da alma, que é a função do corpo, né? O espírito efetivamente tem 3 funções como realidade, como existência, né? Você tem a consciência humana, está na dimensão do espírito, você não domina isso, ninguém domina a sua consciência. A comunhão é outra função do espírito, a comunhão com Deus só é possível através do nosso espírito, porque o nosso espírito veio de Deus. E a intuição também é algo que está na esfera do espírito, né? Você tem aquela intuição, aquela inspiração, não sabe de onde vem, é espiritual, não está na dimensão da alma nem do corpo, é a dimensão do espírito. Então essas 3 funções, né? Consciência, comunhão e intuição é coisa do espírito, do nosso eu muito profundo, né? O mais profundo do ser humano é o seu ser espiritual. O corpo é temporário, isso aqui vai se desmanchar e voltar a ser o que era desde o início, né? Apenas pó. A alma também tem as suas 3 funções muito definidas. Eu só aprendi aqui lendo esse livro aqui, naturalmente baseado nas Escrituras Sagradas, que é a revelação de Deus. Quem mais poderia dizer a respeito de uma coisa criada que o seu Criador? Ninguém. Esse tablet, essa televisão, enfim, todas as coisas que vocês estão vendo aqui,
Quem o criou sabe profundamente como ele foi construído e tem condições de descrever a respeito. Então não é diferente do ser humano, nós somos criaturas de Deus. E nas suas escrituras sagradas, ali está realmente o princípio que norteia qualquer possibilidade de sucesso. Ninguém cria coisa alguma para que seja uma coisa que não funcione, que não preste, não. Todos que criam qualquer coisa quer que aquilo seja um sucesso, brilhe. Então não é diferente de Deus. Deus quer que nós brilhemos, né? Sejamos um sucesso. E para isso deixou os princípios estabelecidos nas suas palavras, escritas para que, através dos tempos, todas as gerações possam ter contato. Então, se Deus pode ter comunhão conosco através do nosso espírito. A alma, por sua vez, também tem 3 funções muito definidas, né? Mente é uma função da alma. Nossa mente, nosso pensamento é uma função da alma. Nossas emoções também é uma função da alma, não é do espírito, nem é do corpo. A emoção está atrelada ao nossa parte integrante, que é a alma, nossas emoções. Então, mente, emoção, e a terceira parte eu esqueci. Eita, eu estou ficando velho. Deixa eu ver se consigo achar aqui rapidamente. Mente, emoção e vontade. Esqueci. Vontade também é uma função da alma, né? Então, não é do espírito. O espírito é consciência, que é uma coisa que você não domina, está dentro do seu mais profundo ser, né? Também a intuição e a comunhão. Agora, as emoções, a mente, o pensar, o raciocinar e também as vontades é uma função da alma, tá? Função da alma. O corpo necessita de se hidratar, então a água resolve o problema do corpo. Mas a partir do momento em que você é estimulado emocionalmente, aí entra muitas vezes a propaganda, né? Transforma a sua necessidade em vontade. Está mexendo com sua alma. Quando você vê lá, o cara está com sede, em vez de tomar água, bebe uma cerveja. Na verdade, a cerveja não está na dimensão da necessidade de resolver esse problema sedentário, mas de sede, né? Sedentário é o cara que fica parado sem fazer nada, né? Está com sede e bebe água. Agora, o cara é estimulado a beber uma Coca-Cola, beber uma cerveja, aí é uma vontade que é algo que foi mexido nele em função de uma propaganda, enfim, consequentemente. Aí você vai aprendendo como é que você do ponto de vista constituição, né, existencial. E o corpo também, por sua vez, segundo a ciência, é dividido em cabeça, tronco e membro, né? E aí tem as suas partes, obviamente, que os compõem, mas em maneira macro, também é dividido em 3 partes principais, cabeça, tronco e membro. Isso eu aprendi desde a... Então, a economia de Deus é desenvolvida do Pai, no Filho e pelo Espírito Santo. Veja que coisa interessante. Então, como nós somos também seres espirituais e temos uma alma e habitamos no corpo temporário, a economia de Deus não é diferente. Tripartida é desenvolvida do Pai, no Filho, pelo Espírito Santo, né? E continuando aqui as frases que eu sublinhei, né, para continuar comentando e terminando agora. Em Cristo não há somente Deus, mas também o homem. É interessante, né? Deus, ele se manifesta na sua capacidade máxima de revelação em Cristo. Mas ele não é somente Deus, mas é humano também. Portanto, em Cristo há a natureza divina, a natureza humana, mais do que isso, a vida humana diária com os seus sofrimentos e também a eficácia de sua morte. Isso tudo está dentro do contexto Filho, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, de onde viemos, de onde todas as coisas surgem, e na manifestação máxima que pode trazer ao ser humano, se manifesta no Filho. Então, no Filho, Deus se manifesta. E ali nós temos a natureza divina, a natureza humana, porque ele teve um corpo, a vida humana diária com seus sofrimentos e também a eficácia de sua morte. Após a sua ressurreição, Cristo não se despiu da sua humanidade para tornar-se somente Deus outra vez, não. É interessante que o ser humano, por ser criado de maneira especial, à imagem e semelhança de Deus, em Cristo nós temos a representação máxima no reino de Deus, visto que ele, quando ressuscitou, não se despiu da natureza humana. Então nós temos representação. Por isso que
Ele pode interceder por nós, né? Está dentro de Deus intercedendo por nós. Que ali está realmente toda a expressão da vida humana diária. Então, para concluir, precisamos nos lembrar, portanto, dos 7 elementos maravilhosos que estão em Cristo, nele, né? A natureza divina, nós já sabemos, a natureza humana, a vida humana diária com os seus sofrimentos terrenos, que é o caso aqui, estou todo quebrado, Jesus passou por isso. Ele, né, foi escoteado, foi, enfim, crucificado, passou por isso. Deixa eu terminar aqui, eu já comento. A eficácia da sua morte, né? O poder da ressurreição, o poder transcendente da sua ascensão e a entronização, né? Que Deus, né, o elevou ao máximo, né? Porque ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, também Deus o exaltou soberanamente, né? Para concluir, aqui eu fecho nosso discurso de hoje, esse papo de fé. Certa feita, no Rio de Janeiro, eu fui visitar uma pessoa enferma que muito tempo vivia no hospital e eu fiquei muito preocupado no que ia levar em termos de discurso, né? Que tipo de conversa poderia implementar, o que levar, fiquei muito... Aí, eu não digo por acaso, porque nada acontece por acaso, veio às minhas mãos um livro com um título muito sugestivo, chamado Deus Sabe Que Sofremos. Ao ler esse livro, eu aprendi que, na verdade, era a história de uma pessoa que era muito famosa no mundo e que, depois de um acidente, ficou quadriplégica. E a única coisa que podia desejar era morrer, mas nem isso podia fazer porque não tinha como fazê-lo, visto que estava paralisado completamente numa cama. Como um churrasco, vivia 2 horas de cabeça para baixo, 2 horas de cabeça para cima, ficou tão magra, uma pessoa famosa, tão bonita, e de repente numa situação dessa natureza. Agora, eu andando de bicicleta, estava bem, de repente eu estou todo quebrado, sentindo dores horrendas. É assim, a vida humana diária tem esses percalços, nós somos muito vulneráveis. Vivemos realmente andando por uma situação muito escorregadia. Cada dia que a gente consegue dormir bem e saudável é motivo de dar glórias a Deus, agradecer a Deus. Essa é a realidade, não sabemos realmente como estaremos amanhã do ponto de vista físico. Espiritual não, é eterno, né? Mas também tem o seu perigo de uma eternidade sem Deus, e nós sabemos disso. A partir do momento que você vê a existência, nunca mais você vai deixar de existir. Essa é a realidade. O seu corpo vai realmente voltar para o pó, mas o espírito não, nem a alma. Nós temos que ter essa consciência. Onde nós vamos passar a nossa eternidade é a pergunta que não quer calar, né? Bom, fechando o pacote do que eu estava falando. Aí esse livro veio em minhas mãos e eu aprendi com esse livro algo tremendo. Resumidamente, essa pessoa, essa menina mundialmente conhecida, ela nessa situação só desejava morrer. E vinham as pessoas visitá-la, aí foi onde que eu achei incrível, porque era justamente o que eu ia fazer, ia visitar uma pessoa doente, eu estava bem. E ela nesse livro, como uma pessoa internada, ela comentava que as pessoas chegavam lá e falavam, você vai ficar boa, isso e aquilo, mas nada daquilo, porque ninguém estava vivenciando o que ela estava realmente experimentando, né? Ninguém convencia ela. Até que vem uma pessoa visitá-la que ela não gostava. E o que a gente menos espera é que de repente vem uma palavra inspirada de Deus, né? Porque, infelizmente, como seres humanos, às vezes somos inspirados de uma forma boa e outras vezes nem tanto. Então é muito complicado o ser humano. Pode ser um canal de bênção também, como pode não ser. Infelizmente, somos vulneráveis a esse nível. Aí essa pessoa chegou perto dela e disse uma palavra que inicialmente ela rejeitou também. Quando ele disse, Deus sabe o que você está sentindo. Aí ela já não gostava da pessoa e de repente ela escuta isso da boca dela, ela simplesmente disse o seguinte, pensou consigo, que coisa, quem não sabe que Deus sabe o que está sentindo, ele é Deus. Aí ele, sem saber o que ela estava pensando, mas naturalmente, de uma maneira, eu diria até conduzida pelo próprio Deus, espiritualmente falando, ele virou para ela e disse, não é do jeito que você está pensando, Deus sabe o que você está sentindo, porque ele já passou por isso. Então, em Cristo, nós temos a nossa, realmente, experiência humana registrada nele, né? Porque ele passou aqui na Terra como um ser humano, sofreu todas as nossas dores. E ele chegou para ela e disse, um dia ele estava que nem você, pendurado na cruz, pregado
na cruz e não podia se mexer nem para um lado nem para o outro. Então ela começou a refletir que, de fato, Deus sabia o que ela estava sentindo, não por ser apenas ou ser tremendamente Deus, mas porque, embora sendo Deus, ele tinha a experiência humana em seu próprio corpo. Então ele sabia as dores dela no hospital, porque ele também passou pelas dores horrendas da cruz. E isso realmente foi uma palavra que veio com muita veemência no meu coração. E quando eu fui visitar a pessoa, eu pude dizer a mesma coisa. Deus sabe o que você está sentindo, enfim. Porque Cristo, né, como diz aqui o escritor, que nem conhece o autor do livro, que eu acho que esse cidadão já partiu para a eternidade, em Cristo nós temos essa questão, né? Ele não somente é Deus, mas também ele tem nele próprio, né? Ele tem a vida humana diária com os seus sofrimentos e também a eficácia da sua morte. Então ele experimentou nossa morte para que nós tivéssemos a vida dele, a vida abundante, a vida eterna, agora e sempre. Então venha a nós o vosso reino, que nós possamos realmente aprender o significado dessa expressão. E que não é por situações como essa que eu estou vivenciando, em que você vai se debilitar ou vai se fragilizar, enfim. Nele somos mais do que vencedores, porque ele nos fortalece todos os dias. E sabedor que Deus estava em Cristo, que por sua vez no Espírito Santo, que agora está em nós temos a experiência máxima pelo Espírito Santo em nós, que tem comunhão com o nosso espírito, que somos espírito, alma e corpo. E, enfim, que maravilha isso, né? Então, um grande dia para você. Fica esse registro, vou colocar no YouTube do jeito que está aqui, tá? Para que fique aí, de alguma maneira, como testemunho de um momento realmente, olha, diria, não muito confortável, agradável, mas nem por isso, né? No pastor Rio, mas nem por isso a gente não pode admirar o sol que brilha e respirar esse ar que Deus nos deu, nos alimentarmos de maneira bastante, digamos, bem, graças a Deus por tudo. Então, não é por tudo que a gente deve dar graças a Deus, mas em tudo. E nessa situação também dou graças a Deus, porque ainda tem esse momento e essa oportunidade. Aproveite bem seu dia. Deus abençoe muito.